funcionando? Ah, tá. Gente, por favor, hein? Áudio. Põe o fone no ouvido, tá? Então, olha só, vamos lá, Supremo, vamos começar a falar de Supremo e ínfimo de um conjunto X contido em K, tal que K é um corpo ordenado, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai dar essa seguinte definição. Seja X contido em K. Dizemos que Z pertencente a K é uma cota superior para X se X é menor ou igual que Z para todo X pertencente a X. Ele é uma cota superior se ele é um limite superior para todos os elementos de X, tá bom? Então, por exemplo, exemplo 1. Você pega esse conjunto aqui, A, 1 sobre 2 elevado a N, tal que N pertence aos naturais. Ele está dentro dos racionais, né? Então, o A, quem é esse conjunto A aqui? Vamos lá. É 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 e assim sucessivamente. Então veja bem, então o que a gente pode observar aqui? Todos os elementos já são menores ou iguais que 1. Então note que Z igual a 1 é tal que X é menor ou igual que 1 para todo X pertencente a A, né? Todos os caras em A são menores ou iguais que 1. Então Z igual a 1 é uma cota superior, tá? Existe uma única cota superior? Não, tá? Existem infinitas. Por exemplo, x é menor ou igual que para todo x é igual a k e x é menor ou igual que meio para todo x pertencente a A. Todo x pertencente a A são menores ou iguais que meio. Então, meio também, isso implica que Z1 igual a meio, também é uma cota superior. Eu vou botar cota com C, tá, gente? Cota superior, tá bom? Se eu pego um intervalo AB, né? Por exemplo, se tome, né? Agora o exemplo 2. Seja o I, são os elementos X pertencente a K, tal que X é maior que A e menor que B, tal que A é menor que B em K, né? Nós sabemos que no corpo ordenado existe a noção de ordem, né? Então, o I, nesse caso, o I é um intervalo aberto a B, né? São os elementos que estão entre A e B. Então, para todo x em I, veja que para todo x pertencente a I, x é menor ou igual que A, né? Ou seja, x até menor que A
é menor ou igual, x, não, x é menor ou igual que b. Desculpa. Logo, B é uma cota superior, tá? Agora vamos à definição de supremo de um conjunto supremo de x contido em K. Seja x contido em K um conjunto limitado superiormente. O que é limitado superiormente? Tem que possuir uma cota superior, né? Limitado superiormente. Possui uma cota superior. Vamos lá. W0 pertencente a K é supremo de x se x é menor ou igual que W0 para todo x pertencente a x, ou seja, W0 é uma cota superior. 2. Se existe um z pertencente a K, tal que x é menor ou igual que z para todo x pertencente a x, isso implica que z é maior ou igual que W0. O que isso significa? Significa que W0 é a menor das cotas superiores, tá? Então, o que é quando um conjunto é limitado superiormente, existir um supremo para o conjunto em K é existir a menor das cotas superiores. De repente, não existe, entendeu? Então, quando existe a menor das cotas superiores, a gente diz que esse W0 é o supremo de K. Então, vamos lá. Algumas coisas que nós precisamos observar. Existe um resultado, aí depois eu vou dar os exemplos, tá? Existe um resultado que diz o seguinte: seja x contido em K limitado superiormente. Então, tem um resultado que diz o seguinte: W0 pertencente a K é supremo de x se somente se acontece o seguinte: W0 é uma isso daqui se usa muito para a gente usar quando é supremo para resolver os exercícios, tá? É uma cota superior e para todo epsilon pertencente a K, existe um x0 pertencente a x, tal que W0 menos epsilon é menor que x, que é menor que x0, que é menor ou igual que W0. Significa dizer o seguinte: vamos supor que eu tenho x aqui. X um conjunto limitado, né? Aí eu tenho várias cotas superiores para x. Então, se W0 é o supremo,
dado qualquer abertura, que é a menor das cotas superiores, dado qualquer abertura, você pega como é que se diz? Você pega um compasso centraliza W0 de raio epsilon, então W0 menos epsilon vai cair aqui, então W0 menos epsilon é menor que W0. Dado W0 menos epsilon, sempre vai existir um elemento de X entre W0 menos epsilon e W0. Sempre vai existir, se W0 for o supremo, tá? Isso daqui a gente vai provar, tá? Então a gente vai provar a ida e vamos provar a volta. Então a gente vai provar primeiro a ida, isso aqui é importante, tá? Provar a ida e demonstração. Vamos provar a ida. Que se W0 é supremo de X, W0 é cota superior e para todo epsilon existe um X0 pertencente a X, tal que W0 menos epsilon é menor que X0, que é menor ou igual que W0. Bom, se W0 é supremo, W0 já é cota superior de X, foi a definição. Vamos provar a segunda condição, então vamos negar a segunda condição. Suponha que não seja verdadeira a segunda condição. Ou seja, negue isso daqui. Vamos negar. A negação disso, vamos negar a nossa tese. Para toda, a negação que para todo não vale para todo mundo. Existe um cara que não, né? E a negação que existe um cara, não existe nenhum cara. Então, negando isso é o seguinte, existe um epsilon, então é o seguinte, existe um epsilon maior que zero, né, pertencente a K, tal que para todo x0 pertencente a x, implica que não é verdade que x0 é maior, né? Então, tem que ser menor ou igual que a negação. Se a coisa não é maior, é menor ou igual, né? Tal que não vale essa desigualdade. Tal que W0 é menor ou igual que x0 é menor ou igual que W0 menos epsilon, que é obviamente menor que W0. Mas isso daqui, gente, é uma contradição, né? Porque por isso daqui, o que a gente tem? Vou botar um preto aqui. Como para todo x0 pertencente a x vai implicar que x0 é menor ou igual que W0 menos epsilon, isso implica que W0 menos epsilon é uma cota superior, é uma cota superior, né? E o que deveríamos ter, sendo uma cota superior, ele teria que ser maior ou igual que o supremo. O que deveríamos ter W0 menos epsilon maior ou igual que W0, porque W0 é o supremo, mas não acontece isso. W0 menos epsilon é menor que W0, entendeu? Então, o que é um absurdo. Então, negando a tese, negamos a hipótese de que
W0 é supremo de x, tá? Logo, tem que valer, logo deve valer o seguinte. W0 é supremo de x se 1, x é menor ou igual que W0 para todo x pertencente a x, e 2, para todo epsilon pertencente a k, deve existir um x0 pertencente a x, tal que W0 menos epsilon é menor que x0, que é menor ou igual que W0, tá? Então, isso mostra que W0 é supremo de x. Tá? Agora, vamos provar a volta, né? Que se vale isso daqui, W0 é supremo. Então, a gente prova a volta é o seguinte, vamos dar um exemplo. Se x é menor ou igual que W0 para todo x pertencente a x e para todo epsilon maior que 0, existe um x0 pertencente a x, né? Para todo epsilon pertencente a k também, né? Tal que W0 menos epsilon é menor que x0 e é menor ou igual que W0, isso implica dizer que W0 é supremo de x. Vamos provar isso daqui. Bom, suponha que W0 não seja supremo, então W0 não é a menor das cotas superiores, né? Então vamos negar a tese. Tá? Se W0 não é o supremo de x, tá? Se W0 não é o supremo de x, então vai existir um, sei lá, um Z0 menor que W0, tal que x é menor ou igual que Z0 para todo x pertencente a x. Quer dizer, se W0 não é a menor das cotas superiores, existe um cara menor que W0 que vai ainda continuar sendo uma cota superior. Só que aí, como Z0 é menor que W0, tome o epsilon igual a W0 menos Z0, tá? Então, tome epsilon igual a isso, e então, dado esse epsilon, epsilon igual a W0 menos G0, isso eu vou dizer que W0 menos epsilon é igual a W0 menos W0 menos E0, que é igual a Z0, né? Então, dado esse epsilon igual a W0 menos Z0, W0 menos epsilon Z0, então, dado esse epsilon aqui, não existe x pertencente a x tal que W0 menos epsilon é menor que x, que é menor ou igual que W0. Não existe. Por quê? Porque se W0 menos epsilon aqui é o Z0, então não existe um x aqui maior que W0 menos epsilon, que é Z0. Porque todos os elementos de x são menores ou iguais a Z0. Não existe nenhum x que é maior. Mas o que contradiz a minha hipótese, que para todo epsilon deve existir um x maior que W0 menos epsilon. Então, se eu nego que W0 é supremo de x, se eu suponho que ele não é a menor das cotas superiores, eu consigo construir um epsilon, que é W0 menos E0, em que entre W0, tá? Eu preciso construir um epsilon, que é W0 menos E0,
em que W0 e W0 menos Z0 não existe no elemento de X, pois, para todo X pertencente a X, X é menor ou igual que W0 menos Y, que é Z0. Então, negando a minha tese, eu nego a minha hipótese, que eu consigo construir um Epsilon que não existe nenhum X, né? Entre W0 e W0 menos Y. Logo, realmente, se vale isso daqui, W0 tem que ser supremo de X, tá? Deixa eu dar uma observação aqui, uma observação 1, para a gente começar aos exemplos. Se A é menor que B em K, então A mais B sobre 2 é maior que A e menor que B, tá bom? Como é que a gente prova isso? Demonstração. Então, gente, deixa eu falar aqui uma coisa com vocês. Por que A mais B sobre 2 é maior que A e menor que B? Porque A mais B sobre 2 menos A é A mais B menos 2A sobre 2. Então, é B, A menos 2A menos A. Isso é maior que zero porque, por hipótese, A é menor que B. Então, se A é menor que B, se somente se B menos A é positivo. Que ser positivo é que significa que B menos A pertence a P. E um meio também é positivo. Então, dois elementos positivos dá o produto positivo, tá? Definição de corpo ordenado. Então, B menos A sobre 2 é maior que zero. Então, realmente, o A é menor que A mais B sobre 2, porque a diferença é positiva, tá? E o A mais B sobre 2 também é menor que B, porque se você fizer a diferença, vai ser 2B menos A menos B sobre 2, que vai ser B menos A. Isso é positivo porque A é menor que B, então B menos A é positivo, dividido por 2 é positivo, tá? É menor que zero, então vale. Então, no corpo, né, você tem o A menor que B, então você pega a soma dividido por 2, está entre os dois elementos, tá bom? Então, vamos usar isso para pegar um intervalo aqui, ó. Então, vamos usar isso para quê? Exemplo 1. Tome, por exemplo, o I, um intervalo... Serve para aberto ou fechado também. Um intervalo aberto, contido em K, né? Tal que K é ordenado. Então, vamos mostrar K é ordenado. Vamos mostrar que B é o supre de I, tá? O B está contido em K e o B é o supre de I.
Então, vamos dizer o seguinte. O que a gente tem que provar? Demonstração. Primeira coisa, todo elemento em A, em I é menor que B, né? Note que para todo x pertencente a I, x é menor ou igual, porque isso daqui é disjunção, ou é menor, é verdadeiro que x é menor sendo menor ou igual, para todo x menor ou igual que B. Então B é uma cota superior. Tá? Vamos provar que B é a menor das cotas superiores. Então, o que a gente tem que provar? A outra coisa. Temos para todo epsilon maior que zero, deve existir um x pertencente a I tal que B menos epsilon é menor que x, que é menor ou igual que B. É isso que a gente tem que provar, né? Para todo epsilon. Bom, se B menos epsilon... Aí vamos lá. Aí nós temos aqui o I é da forma AB. Eu posso pegar um epsilon tão grande que B menos epsilon pode ser menor ou igual que A, ou maior que A, né? Então, se primeiro caso, se B menos epsilon for menor ou igual que A, né? Basta tome o x igual a mais b sobre 2, tal que onde nós vimos que o x é maior que a e menor que b. Aí isso vai implicar que o b menos epsilon, sendo menor ou igual que a, e A é menor que X menor que E, isso quer dizer que existe um X em I, né? Tal que B menos epsilon é menor que X, que é menor que B, né? Então, tome X a mais B sobre 2, onde acontece que X está entre A e B, e isso vai implicar que existe um X A mais B sobre 2, pertencente a I, tal que B menos epsilon é menor que x, que é menor ou igual que b. Tá certo? Agora o segundo caso. Se b menos epsilon é maior que a, né? Então eu vou ter o seguinte, b menos epsilon é menor que b, então eu vou ter que b menos epsilon é menor que b e maior que a. Se acontece do b menos epsilon entre a e b, então isso implica que b menos epsilon pertence a I, né? Que os elementos G estão entre A e B. Pertence a I. Aí chame x1 de b menos epsilon e tome x0 como se fosse x1 mais b sobre 2, né? Então, x0 é menor que b menos epsilon e é menor ou igual que b, né? Tal que x0, o x1 está entre b menos epsilon e b, que pertence a I, tal que x0 pertence a I, tá? Então, se b menos epsilon for maior que A, já é menor que B, porque o epsilon é positivo,
Então, considerando x1 a b menos epsilon, eu pego x1 mais b sobre 2, esse x0 está entre b menos epsilon e b, que pertence aí, né? Então, b menos epsilon é menor, isso implica que existe, né, a conclusão, existe o x0 pertencente aí, tal que b menos epsilon é menor, desculpa, que x0, que é menor ou igual que b. Então, logo, b é o supre de I, tá bom? Quando eu for definir o ínfimo, é a mesma coisa, tá bom? Outra coisa também, vamos definir elemento máximo P1 conjunto X. Vamos lá, o que é elemento máximo? x0 pertencente a x é máximo, é o elemento máximo de x, se, vamos lá, a x é menor ou igual que x0, para todo x pertencente a x, e b, x0 pertencente a x. Então, veja bem, o que é o elemento máximo? É o elemento que está no conjunto, é o maior de todos os elementos do conjunto, tá? Agora, um resultadozinho, se x0 é o elemento máximo, né? x0 é o supre, né? x0 é o elemento máximo. x0 é o supremo de x. Como é que a gente prova isso? Gente, claro que é o supremo. Demonstração. Primeiro, satisfaz a primeira condição para ser supremo. Ele é maior ou igual que todos os elementos do conjunto são menores ou iguais a x0. Então, primeira coisa, x0 é uma cota superior. Tá? E o 2 é o seguinte, para todo epsilon maior que 0, existe o x1 pertencente a x, que é o próprio x0, onde o x1 é o x0 que já está em x, tal que x0 menos epsilon é menor que x1, que é menor ou igual que x0. Então, dado epsilon, existe um elemento em x que é o próprio x0 que já está em x, tal que x0 menos epsilon é menor que x0, que é igual a x1, que é menor ou igual que x0. Tá? Então, quando o elemento está no conjunto e ele é o maior de todos os outros, ele já é o supre. Então, por exemplo, nesse conjunto aqui, tá? Quem é o supre desse conjunto A? A primeira vez que eu estudei isso, caraca, cara, nesse exemplo 1 aqui, eu falei, meu Deus, 1 sobre 2 elevado a n, tal que n pertencente aos naturais. Veja que 1/2 pertence a A, e para todo x pertencente a A,
x é menor ou igual que meio. Então, meio é uma cota superior, ele está em A. Logo, meio é o supremo de A, tá? Beleza? Agora, deixa eu falar do ínfimo. Tá? Agora, analogamente, vamos definir o ínfimo de x contido em K. Vamos definir o que é cota inferior? Primeiro, definição. Cota inferior seja x contido em K. Dizemos que x0 pertencente a K é cota inferior para x se x0 é menor ou igual que x para todo x pertencente a x. É uma cota inferior. Primeiro, cota inferior. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Se eu tomo assim um intervalo, o I a B. Vamos lá, o I a B contido em K. Então, I a B contido em K, note que para todo x pertencente a I, o x é maior ou igual que A, né? É verdade que o x é maior do que A sendo maior ou igual. Para todo x, o x é maior que A. Então, isso implica que A é uma cota inferior para I, tá certo? Agora, vamos definir o que é ínfimo de um conjunto. Vamos lá. Definição. Seja x contido em K, tá bom? Seja x contido em K. Dizemos que x0 pertencente a K é uma cota, deixa eu botar cota com C, gente, coisa. x0 é uma cota inferior a x se x0 é menor ou igual que x para todo x pertencente a x, e ele é maior das cotas inferiores. Se existe um z pertencente a K, tal que z é menor ou igual que x para todo x pertencente a x, obrigatoriamente o z tem que ser menor ou igual que x0. O x0, o ser ínfimo, o que significa ser ínfimo de um conjunto? Se esse conjunto possui, né? Vou dar exemplo depois de conjuntos que são limitados e não possuem ínfimo no conjunto, tá? Isso significa dizer o seguinte, que x0 é ínfimo de um conjunto x se x0 é a maior
das cotas inferiores, tá bom? Se x0 é a maior das cotas inferiores. Aí o resultado eu vou dar como trabalho que existe esse teorema, que o teorema é o seguinte, teorema 2. Então vamos lá. x0 é ínfimo de x em k se somente se 1. x0 é menor ou igual que x para todo x pertencente a x, e 2, para todo epsilon pertencente a k, tal que epsilon é maior que 0, existe um x1 pertencente a x, tal que x0 é menor ou igual que x1, que é menor que x0 mais epsilon. Significa dizer o seguinte, vamos supor aqui, eu tenho x limitado inferiormente, eu tenho x0, eu tenho z0, w0, outras cotas inferiores para x. Então, x0 é o ínfimo. Se você pegar um compasso, centralizar e abrir aqui, de raio epsilon, sempre vai existir um elemento de x aqui, nessa aberturinha aqui, tá? Um x1 pertencente a x nessa aberturinha aqui. Isso eu vou dar como exercício para vocês no trabalho, tá? Que é parecido com a demonstração de Sucre. Tá certo? Aí a gente pode dar como exemplo, esse daqui, o exemplo 2, por exemplo. Se eu tenho I, o intervalo aberto AD em K, então o ínfimo de I vai ser A. Por quê? É aquela coisa que eu falei com vocês, por exemplo. Note que para todo x pertencente a I, o A é menor ou igual que x, né? Que o A é uma cota inferior. E para todo epsilon maior que 0, devemos achar um x1 pertencente a I, tal que A menos epsilon, A mais A, é menor ou igual que x1, que é menor que A mais epsilon. Aí isso a gente demonstra o quê? Se A mais epsilon for maior ou igual que B, então eu tenho o seguinte esquema aqui. A é menor que B, que é menor que A mais epsilon. Então, você vai tome o x1 igual a, por exemplo, A mais B sobre 2. O que implica que A é menor que x1, que é A mais B sobre 2, que é menor do que B, que é menor ou igual que A mais epsilon. Então, A mais epsilon sempre vai ser maior que x1 e menor ou igual que A. Isso implica né? Agora, se A mais epsilon for maior que A e menor que B,
Isso implica que A mais epsilon pertence a I, A mais epsilon pertence a I. Então, tome, então, A mais epsilon sobre 2, né? Tal que A mais epsilon eu vou chamar de x2, tá? E aí nós sabemos que A mais x2 sobre 2 é maior que A e menor que A mais epsilon, né? Isso daqui tá em I, né? Que é menor do que B. Então, existe um x3, que é A mais x2 sobre 2 pertencente a I, tal que x3 é maior ou igual que A, que é menor que A mais epsilon. Então, logo, A é o ínfimo do intervalo I, tá certo? E também análogo, né? Análogo ao máximo de um conjunto, temos o mínimo de um conjunto. Então, qual é a definição de mínimo de um conjunto? A definição seja x contido em K. Dizemos que x0 é o mínimo de x se x0 é menor ou igual que x para todo x pertencente a x, e 2 para todo epsilon maior que 0, tal que epsilon pertence a K, existe um x1 pertencente a x, tal que x0 é menor ou igual que x1. Não! Oh, meu Deus do céu, já engatei a terceira e a quarta, gente, nada a ver, peraí. Mole. Tá aqui no automático o cérebro. O cérebro tá no automático. x0 é o mínimo de x, x0 é uma cota superior e x0 pertence a x, né? O mínimo é o menor elemento de x, tá certo? Então, prove, isso daqui eu vou botar como exercício, prove que se x possuir mínimo, então, se x possui mínimo, x0, então x0 é o ínfimo de x, tá? Isso vamos deixar como exercício, tá ok? Aí, eu preciso provar algumas coisas. Vamos provar duas coisas importantes, desigualdade de Bernoulli. E vamos provar outra coisa também. Vamos provar